dia a todos. Aqui é a professora Coruja, Eliane Spengler. E agora a gente vai fazer um pouco de leitura, que é muito bom fazer essa leitura, essa escuta, né? De todas as historinhas que eu vou contar aqui, aí depois eu gostaria que vocês me dissessem quais as que vocês gostaram mais. Elas têm continuidade, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelos incríveis. Uma coisa incrível. Toda noite, Beto Pera estacionava o carro na rua da calçada, sentado em um triciclo. Seu pequeno vizinho, Tommy, comemorava vê-lo sair do carro. Era como ver um gênio saindo da lâmpada, ou, nesse caso, de uma caixa de fósforo. O carro tão pequeno e o seu Pera era tão alto e forte que ele sofria para sair. O carro era pequenininho. Um dia, o seu Pera chegou mais nervoso do que de costume. Primeiro, ao descer do carro, pisou no skate. Acho que ele não caiu, não. Do filho, e teve que se segurar no teto do veículo. Não caiu, não. Só que aconteceu uma coisa: quando ele segurou no teto do veículo, ele amassou o veículo, né? Em seguida, se deu conta que tinha afundado a mão sobre o teto do metal, que amassou como se fosse feito de manteiga. Muito aborrecido, bateu a porta, que voltou a abrir, rangendo. Então, realmente zangado, bateu de novo a porta com tal violência que o vidro explodiu. Foi aí que Tommy assistiu uma coisa fabulosa. Completamente furioso, o Sr. Pera levantou o carro acima de sua cabeça, como se fosse de brinquedo. Mas, ao se dar conta de que Tommy observava com os olhos arregalados, o Sr. Pera colocou com cuidado o veículo de volta no chão e, sorriso com ar constrangido, entrou em casa. Na noite seguinte, Tommy foi pedalando até a casa da família Pera. Ele desconfiava. "O que você está esperando aí?" perguntou o Sr. Pera, depois de estacionar o carro. Já sempre de olho lá, né, no menino. "O que você está esperando aí?" perguntou o Sr. Pera, depois dele estacionar o carro. "Não sei", respondeu Tommy. "Alguma coisa incrível", então, porque o Tommy já sabia que tinha algumas coisas ali diferentes, né? Alguns dias depois, o Sr. Pera parou um carro novinho em frente à sua casa, muito mais bonito do que o antigo e nada de especial. Aconteceu nas semanas seguintes. Foram semanas indo lá e nada. Mas ele não desistia, porque ele sabia que tinha algo estranho naquela família lá. Tommy ia para a calçada toda noite, cheio de esperança que ele ia ver algo. Cheio de esperança. Por fim, uma noite aconteceu o espetáculo. Assim que chegou, o menino viu um homem ser puxado por uma luz lá de cima do telhado da casa, em direção a uma nave espacial. Ele estava com o bebê Pera nos braços. Em seguida, a senhora Pera lançou a senhora Pera no ar, o senhor Pera lançou a senhora Pera no ar. E, em forma de paraquedas, ela desceu do céu, com seu filhinho no colo. Para completar, o Sr. Pera tirou seu carro novinho contra a nave, o que desintegrou na hora, explodindo como se fosse fogo de artifício. "Legal, isso foi mesmo uma coisa incrível", gritou Tom, todo contente. Ele cumprimentou a família Pera e voltou para casa. Sempre curiosos, né? A gente, quando tem uma coisa ali que a gente viu, ninguém acredita, mas a gente vai sem perigo, né? Porque ali eles não mostravam nenhum perigo pro Tommy. Mas ele sabia que tinha alguma coisa estranha. Ele catucou até encontrar. E ele, crianças guardam segredo, ficou com ele. Agora vamos lá para Enrolados. Uma confissão e tanto.
Fly e Rapunzel conseguiram fugir pela passagem secreta da taverna. Não estavam passeando, longe disso. Os soldados do rei os perseguiam. Afinal, Fly tinha roubado a coroa de ouro real. Mas assim Rapunzel não sabia, quando ela por sua vez, surrupiou a coroa para obrigar Fly a guiá-la pela floresta. Nem de longe imaginou que acabaria num túnel imundo, fugindo do exército. Isso sem contar com os irmãos Stavin, aqueles dois bandidos. Fly e Rapunzel correram pelo túnel, mas de repente tiveram que parar, pois ele acabava na beira de um precipício. Fly pegou o impulso e pulou no vazio, por uma fenda estreita, depois chamou: "Venha, Rapunzel!" "Eu não consigo", respondeu o jovem em pânico. "Use seus cabelos rápidos", sugeriu Fly. Ela jogou uma longa mecha loira na direção de Fly. Ele agarrou a ponta da mecha para que Rapunzel usasse como um cipó e pulasse do outro lado do precipício. Enquanto isso, Maximus, o cavalo do capitão da guarda, bolou um plano. Com um só coice, destruiu uma barragem e a água começou a invadir o túnel. Fly e Rapunzel fugiram. Ele ia na frente, ela corria atrás, segundo seus cabelos, para que pudesse ir mais rápido. Só que ao bater em uma rocha que desmoronou, Fly acabou caindo alguns metros. Sem hesitar, Rapunzel se pendurou pelos cabelos e desceu até ele. Os dois então seguraram os joelhos contra o peito. Enquanto a torrente de água enchia a passagem secreta, os soldados e irmãos Stavin, que perseguiram o casal, acabaram sendo levados pela enchente furiosa. Fly e Rapunzel conseguiram se refugiar em uma pequena gruta, mas outra parede de caverna desmoronou e fechou a saída. A água agora subia cada vez mais na escuridão. "É tudo culpa minha", choramingou Rapunzel. "Sinto muito, Fly." "José, meu verdadeiro nome é José Bezerra", revelou subitamente o ladrão. "Nós vamos nos afogar. É hora de fazermos cada um uma confissão." "José Bezerra?" exclamou Rapunzel. "Agora é essa. Eu tenho cabelos mágicos que brilham quando eu canto, mas admito, isso é bem menos esquisito do que seu nome." O ladrão olhou para ela confuso. Rapunzel parecia estar sendo sincera. Ele então gaguejou: "No fim das contas, nós dois nos enganamos, loirinha. A confissão mais chocante que podemos compartilhar é de que você diz coisas completamente loucas e nós dois acreditamos nela." Como é que pode? Ela achava que os cabelos mágicos dela eram mais estranhos que o nome do José Bezerra. Tá? Procurando, né? Quem? O Recife estava desmoronando. Nemo lutava com ânimo quando a pior música que ele já tinha ouvido o fez tremer de medo. Ele mergulhou até o fundo da anêmona, mas a música continuava. "Minha querida polvinha." Ela lhe parecia familiar, escondido num... Nemo colocou somente a cabeça para fora, para fim de ver quem estava fazendo aquele barulho insuportável. "Dory!" Bem que Nemo devia ter adivinhado. Como esquecer aquela voz? Ela nadou em direção da peixinha cirurgiã patela azul. "Dory, por onde você está? Tem nadado." Parece fazer anos desde a última vez que tinha visto a peixinha que havia ajudado seu pai a salvá-la do aquário do dentista. Ele queria dar um abraço bem apertado nela com suas nadadeiras. Quando Nemo se aproximou, Dory parou de cantar. Isso foi bom, mas seu rosto ainda estava inexpressivo. Isso era muito ruim. "Você falou comigo, pequenino?" perguntou ela. "Dory, sou eu, o Nemo", respondeu ele. "Né? Quem?" disse a Dory, um pouco espantada. "Sinto muito, pequenino, não conheço você. Eu estava nadando por ali cantando." "Ah, é porque eu estava cantando. Sou famosa. Será que é por isso que você me conhece?" "Dory, nós somos amigos, não lembra?"
Amigos, eu acabei de simpatizar com o Bernardo Eremita, eu acho. Dory nadou num círculo procurando tal caranguejo, mas ela se distraiu e começou a perseguir a própria cauda. Por favor, Dory, tente lembrar. Você participou do meu salvamento, me ajudou a reencontrar meu pai, um grande peixe palhaço laranja, com 3 listas brancas. Ele se parece comigo. Meu pai, o que aparece com você? Você não aparece em nada com meu pai. Dora olhou para Nemo como se ele estivesse louco e começou a ir embora. Pare para pensar um pouco, implorou Nemo. Ela tinha que se lembrar. Eu me chamo Nemo. Dory desacelerou e voltou examinando Nemo com cuidado. Então caiu numa gargalhada tão forte que bolinhas saíram do seu nariz. Eu peguei você, disse ela, abraçando o peixinho com as nadadeiras. Foi só uma brincadeira. Você sabe que eu jamais esqueceria de você. Nemo caiu na risada e nadou em círculos ao redor da amiga. Essa foi boa, Dory. Aí ele sorriu para ela. Dory sorriu para ele. Essa quem? Nemo resmungou. Ah, essa é a Dory. Bem, nós já lemos aqui. É o Nemo, os enrolados, né? Que nós estamos nos enrolados. Vai lá para frente a história da Rapunzel, tá? É que aqui a gente vai dando continuidade, tá? Mogli. Vamos pescar? Bem, pequeno carrapato. Hoje vou ensiná-lo a pescar com um urso, disse Baloo. Mogli estava muito feliz, ele adorava seu novo amigo. A única preocupação de Baloo era se divertir na floresta. E a de Mogli também, combinava os dois, né? Veja, pequenino, mostrou Baloo chegando à beira do rio. Você só precisa esperar um peixe passar nadando e daí, zum, zum, você pega o peixe. Rápido como um raio, Baloo agarrou um peixe e começou a se debater. Agora é sua vez. Mowgli ficou imóvel, esperando o peixe passar nadando. E daí, splash! Mergulhou de cabeça na água. Disse Baloo. Depois de pescar, Mowgli colocou no chão todo ensopado. Vou mostrar a você minha segunda técnica. Já que ele não conseguiu na primeira, vou na segunda. Baloo e Mowgli foram para outro canto do rio. Dessa vez eles viram o peixe soltar para fora da água, nadando em direção a uma pequena cascata. Baloo deu alguns passos dentro do rio, esperou o peixe soltar de novo e zum! Lá estava ele, chocalhando outro peixe no ar. Sua vez, pequenino. Mowgli avançou, mas dentro da água, como Baloo. Esperou que o peixe saltasse e pulou em cima dele. Splash! Bom, né? Plano C, disse Baloo, depois de pescar Mowgli de novo. Vou levá-lo até a grande cascata. Lá os peixes caem literalmente nas nossas patas. Basta você levantar os braços e agarrar um. Mowgli seguiu Baloo até a grande cascata. Era verdade, os peixes caíam direto da cascata, seria bem fácil. Num piscar de olhos, Baloo apanhou um peixe que deixou Mowgli muito admirado. Dessa vez eu consigo. Olhe, Baloo, disse Mowgli animado. Ele fez uma careta de concentração, depois flash. Mowgli tinha mesmo um peixe na mão. Mas ele ficou tão animado que deixou o peixe fugir. Depois o peixe escapou, pulando de novo na água. Mowgli olhou para as mãos vazias e suspirou profundamente. Sabe de uma coisa? Disse Baloo, dando tapinhas no ombro magrinho de Mowgli com sua enorme pata. Acho que você deve estar se esforçando demais.
A vida na floresta não deve ser assim. Não. Deve ser divertida, alegre e despreocupada. Vamos sacudir uma bananeira? Sacudir a banana, cai banana, come banana. Vamos sacudir uma... E Mowgli aceitou alegremente. Tá? E agora vamos dar uma pausinha para tomar uma aguinha. Ou continuamos? Enrolados. A gente vai continuar aqui na Rapunzel, tá? Enrolados, porque é um cabelão e todos enrolados, né? História de deixar o cabelo em pé. Fly e Rapunzel estavam presos em uma gruta que pouco a pouco enchia de água, tá? E não parava de subir, tanto que ele já tinha se despedido, né? Lá na altura do queixo deles. Em menos de um minuto, morreriam afogados. Flan até mergulhou para tentar achar uma saída, mas estava tão escuro que ele não enxergava nada. Sem contar que ele havia acabado de machucar a mão, por isso era muito difícil tatear as paredes do túnel. Nessa circunstância, uma tocha ou uma lanterna com certeza ajudaria. Mas os meus cabelos mágicos brilham escuro, lembrou de repente Rapunzel. Fly virou para ela com os olhos arregalados, achando que ela estava louca. Mas Rapunzel insistiu, eu juro, se eu cantar eles vão brilhar. Ela então começou a cantar uma bela canção de amor. E seus cabelos começaram a cintilar com tal intensidade que acabaram iluminando toda a caverna. Ah, Fly nem teve tempo de ficar impressionado com o que ele estava vendo. Enxergou uma fenda nas rochas e passou por ela nadando, guiando Rapunzel. Pouco depois, eles emergiram no ar livre, na ribanceira do rio. Estamos salvos, exclamou Rapunzel. Fly ainda não compreendia como os cabelos podiam brilhar e brilhavam. Mas o mais importante naquele momento era se secarem. Ele recolheu lenha seca para fazer uma fogueira. Depois, sem dizer uma só palavra, Rapunzel enrolou uma mecha de seus longos cabelos dourados ao redor da mão ferida de Flan, mas sem muita segurança. Esses são seus cabelos, são bem estranhos. Não se apavore, interrompeu a jovem. Ela então começou a cantar. Em alguns instantes, a mão de Fly estava completamente curada. Seus cabelos são lindos e mágicos de verdade, murmurou ele, admirado. Essa história deixaria qualquer um de cabelo em pé. Desde quando eles são assim? Desde sempre. E por isso que a mãe prefere que eu não saia da torre, pois todos querem roubá-los de mim. E você, desde quando mudou o seu nome? Fly ficou vermelho de vergonha. Estava arrependido de ter confessado a Rapunzel que se chamava José Bezerra. Fly era o herói do meu livro favorito quando eu era pequeno no orfanato. Mas essa história não é interessante. Vai ficar com sono e entediada. Rapunzel caiu na risada. Meu querido José Bezerra, nós dois só temos história que deixariam qualquer um de cabelo em pé, não entediados. Winnie e Pooh, um sonho guloso. Quem não conhece Ursinho do Mel, né? Ursinho Pooh voltou para casa e se sentou, suspirando. Ele havia feito um longo passeio pela floresta com Leitão e estava cansado. Além disso, estava com muita fome. Minha barriga está roncando, disse Pooh, em voz alta. O ursinho se levantou e foi até a prateleira de mel. Só havia sobrado um pote. Um pote de mel não é muito, mas ele sentou e começou a comer e não deixou nenhuma gotinha no pequeno pote. Mas a sua barriga ainda estava roncando
Um pouco. Acho só que me resta ir para a cama, disse ele tristemente. Pô colocou seu pijama e seu gorro de dormir e subiu na cama fofa. No minuto seguinte, os seus roncos já ressonavam por todo o ambiente. E é claro que ele começou a sonhar com um pote de mel, pois estava diante de uma grande árvore de mel, tão cheia, mas tão cheia, que o mel transbordava pelo tronco. Não, nha, fez pouco começando a encher seus potes com líquido doce. Daí, de repente, um elefante lilás apareceu atrás dele. Fez o elefante lambendo os beiços. A criatura enfiou a longa tromba em um dos potes e engoliu tudinho de uma vez só. Esse pote de mel são meus, gritou. Ele tentou se fazer de corajoso, mesmo que estivesse com um pouco de medo. O elefante era muito grande e parecia que estava com muita fome. Ele ia devorar tudo. Olhou os potes de mel, alguns estavam cheios, mas a maioria já estava vazio. Ele olhou para a árvore de mel que ainda transbordava. Tive uma ideia, disse Pô. Enchemos os potes de mel juntos e depois compartilhamos o banquete. O elefante concordou com a cabeça, pegou um pote de mel com a tromba e levou até a árvore. Pô fez a mesma coisa e o mel doce e cremoso escorreu para dentro dos potes. Quando todos os potes estavam cheios, o ursinho e o elefante se sentaram. Eles comeram até os potes ficarem vazios, suas barrigas cheias. Obrigada, Pô, disse o elefante. Foi divertido, deveríamos repetir isso logo, logo. O ursinho concordou com a cabeça e viu o elefante partir. Deu uns tapinhas na barriga e foi embora. Aí que tá. Quando o Pô acordou, no dia seguinte, para sua grande surpresa, não estava mais com a barriga roncando. Daí ele se lembrou do sonho estranho que tivera naquela noite. Será que tinha sido apenas um sonho? Será? Agora nós vamos para 101 dálmatas. Olha eu aumentando aqui umas dálmatas, né? Bem no aconchego, um grande celeiro quentinho, macio, 99 cachorrinhos, exaustos e famintos, bebiam um de cada vez o leite cremoso da vaquinha generosa. Que perdemos as esperanças de vê-los aqui, disse Coelhinho, o cão bonzinho, e Pongo e Perdita, que haviam acabado de chegar com os filhotes. Nós sentimos muito gratos por sua hospitalidade, murmurou Perdita, muito cansada. Olha esses fofinhos, disse uma das vacas. Nunca vi tantos cãozinhos num só lugar. Pongo, Perdita, os filhotes haviam acabado de chegar de uma longa e exaustiva caminhada no frio. Ai, e torna pior no frio, né? Era tarde da noite e os que ainda não tinham bebido seu leite mal conseguiam manter seus olhinhos abertos. Roubados por Alípio e Leitão, os capangas horríveis de Cruella, e salvo há pouco por Pongo e Perdita, eles tinham escapado de virar casacos de pele. Pelo menos isso. Os cachorrinhos satisfeitos cercavam o cachorro da fazenda, latindo muitos obrigados. De nada, crianças, de nada, respondeu o grande cachorro magro, sorrindo para eles. Vocês têm leite para jantar toda noite aqui? Perguntou o Bolinho. Não, mas comemos alimentos produzidos na fazenda. Tenho certeza que são mais nutritivos do que a ração de vocês. Mas faz sentido. Nós, trabalhadores, precisamos de alimentos fortes. Mas toda noite é assim, fria aqui no campo? Perguntou a Alegria. Não, nem sempre, respondeu o cachorro. Imagino que a maioria de vocês vinha da cidade. Há muitas diferenças entre a vida no campo e na cidade, muitas. A coleira, por exemplo. Aqui, cachorro não usa coleira, não. Há espaço para correr e passear. Não há tantos cachorros aqui como lá onde vocês vêm, mas temos muitos outros animais que
que vocês jamais veriam nas ruas. Aqui vivem em liberdade vacas, carneiros, cavalos, gansos. De repente o cachorro parou. Ele tinha ouvido um ronco bem baixinho, olhou para os cachorros ao redor e se deu conta que todos, inclusive o pombo perdido, haviam adormecido profundamente. Pobrezinho, murmurou eles, a viagem foi muito cansativa, que eles possam voltar logo para casa e para seus fiéis amigos. Vamos voltar lá na Rapunzel, Enrolados. Um ladrão profissional. Mãe Gothel, a mãe da Rapunzel, mãe não, né? Ela não é a mãe, né? Não conseguia se acalmar. Rapunzel tinha ousado sair da torre. Mesmo depois de ser alertada sobre o perigo do mundo lá fora, ainda assim Rapunzel tinha seguido o ladrão Fly pela floresta. Ela se vira perfeitamente sem mim, contestou mãe Gothel com desdém. Ela havia visto Rapunzel fazer amigos, mesmo numa taverna cheia de homens mal encarados. Eles até ajudaram a fugir com Fly, quando os soldados vieram prender o ladrão da coroa real. Como convencer Rapunzel a voltar para a torre agora? Perguntou mãe Gothel. Ela nunca mais vai acreditar nas minhas histórias de monstro. Mãe Gothel refletiu, logo elaborou um plano. Espionando os bandidos da taverna, ela havia descoberto que os irmãos Stabbing tinham sido cúmplices de Fly no roubo da coroa. Mas Fly passou a perna neles, pegando a coroa só para ele. Agora os irmãos queriam vingança. Muita vingança. E como mãe Gothel encontrou a coroa escondida em sua torre, ela propôs um negócio aos irmãos bandidos. Eu sei onde Fly está acampado. Prometo a vocês devolver logo a coroa. Em troca, vocês devem capturar Fly e o entregarem aos soldados. Assim eu poderei facilmente levar Rapunzel de volta para casa. Animados, né? Pela promessa de fazer fortuna, os Stabbing aceitaram sem hesitação as instruções de mãe Gothel, que correu pouco depois do acampamento dos fugitivos para colocar em prática o seu plano. Fly tinha acabado de sair para buscar lenha quando mãe Gothel se aproveitou para surpreender Rapunzel. A mulher surgiu de trás de uma árvore com ar furioso. Mãe, como conseguiu me encontrar? Segui a pista de mentiras e da traição. Zombou mãe Gothel. Venha, vamos voltar para a torre. Mas eu não corro risco aqui, protestou a menina. Fly gosta de mim. Ele está se aproveitando de você, sua ingênua. Ele é um ladrão profissional. Assim que você devolver a coroa, ele esquecerá de você completamente. Aqui está a coroa. Devolva para ele e verá que ele abandonará você na mesma hora. Mãe Gothel foi então embora, pouco antes que Fly retornasse. Rapunzel suspirou, com certeza sua mãe estava enganada. É verdade que Fly era um ladrão profissional, mas ele lhe havia dado o seu coração e ele não tinha precisado roubar. Coisa mais linda, né? Essa história da Rapunzel. Todas são lindas, mas a da Rapunzel, né? A Pequena Sereia. O grande dia de Sebastião. Aquele era o grande dia para Sebastião, o mestre da corte do rei Tritão. Ele havia trabalhado duro para comprar uma nova obra. E naquela noite ele iria dirigir a orquestra real, interpretando pela primeira vez. Estava convencido que sua genialidade seria finalmente reconhecida. À tarde havia verificado cada mínimo detalhe para ter certeza de que tudo estava perfeito. Havia corrigido a posição das cadeiras, dos músicos, preparado as partituras de emergência, caso alguém esquecesse a sua, e até lavado e passado
a sua gravata borboleta, né? Agora a cortina iria se abrir, os músicos já tinham ocupado seu lugar no palco. Algumas notas ressoaram pela sala de concerto. O peixe, trombeta e a concha afinavam seus instrumentos. Bem o polvinho, que toca tambor, chegou por último. Sebastião, chamou ele, não posso tocar essa noite. Como assim? Você não vai tocar? Ralhou Sebastião, profundamente irritado. Você não está entendendo, replicou Benny. Eu não consigo. Essa tarde fui tirar uma soneca depois do almoço e acabei adormecendo meus tentáculos e eles incharam. Assim não consigo segurar minhas baquetas. Sebastião ficou furioso. O que fazia? A sua obra exigia 8 tambores. Benny tinha 8 tentáculos, um em cada instrumento. Como substituí-lo? Nesse instante, Ariel e suas irmãs chegaram para desejar boa sorte ao maestro. Como estou infeliz em ver você aqui, Ariel, exclamou Sebastião. Você poderia me ajudar, você e suas irmãs? Basta tocar os tambores num concerto. Claro, respondeu as Cerezinhas. Perfeito. Mas nós temos 7 tambores, ainda falta um músico. A orquestra olhou fixamente para o seu chefe. Mas eu sou o compositor e o maestro. Hoje minha genialidade será devidamente apreciada. Preciso ficar lá na frente, bem lá no meio. É difícil de acreditar. Mas quando a cortina abriu, lá estava Sebastião tocando tambor. O brilho dos holofotes ficaram para outra vez. Sabe o que dizem? Murmurou ele para Ariel. Os dois estavam tocando um ao lado do outro. Que o concerto poderia começar, arriscou a pequena sereia. Não, que os verdadeiros gênios nunca são reconhecidos enquanto ainda estão vivos, respondeu Sebastião. Acorda, soneca. Branca de Neve. Vamos, meus amigos, clamou o mestre naquela manhã. Vocês estão prontos para o trabalho? Vejamos. Feliz, Dunga, Tim, Dengoso, Zangado, Soneca. O mestre olhou ao redor dele. Soneca, repetiu ele. Nenhuma resposta. Soneca não tinha comparecido à chamada. O mestre subiu então até o quarto, seguido pelos outros amiguinhos. Lá em cima, descobriram Soneca ainda na cama, dormindo. Ah, não, suspirou o mestre. Ainda não acordou? Ele se aproximou da caminha e tirou as cobertas. Vamos, Soneca, acorda! Mas o anão se virou para o outro lado e continuou a roncar. Que ridículo, resmungou zangado. Toda manhã a mesma história. Sempre precisamos arrancar o Soneca da cama. Para mim, basta. Para mim também, disse Dunga. E também para mim, ajuntou a Tim. Os anõezinhos cercaram o Soneca, observando dormir, enquanto se perguntaram o que fazer para acordá-lo. Tive uma ideia, disse o mestre. Precisaremos do dia todo para colocar meu plano em prática, mas no fim o problema será resolvido de uma vez por todas. Eles fizeram uma rodinha ao redor do líder que explicaram os detalhes do seu plano. Depois os anões pegaram suas ferramentas e se colocaram a trabalhar. Logo uma barulheira invadiu o cômodo, marteladas, rangidos de serra, e no meio de tudo isso, Soneca ainda dormia. Ele dormiu a manhã toda, depois a tarde toda e a noite adentro. Ainda dormiu a noite inteirinha. Na manhã seguinte, um despertador pendurado sobre sua cama tocou, a campainha coava estridente, fazendo tremer o relógio. O despertador acabou caindo, esticando assim a corda a qual estava amarrada. No outro ponto da corda, uma vassoura serviu de alavanca para levantar bruscamente a cabeceira da cama. O dorminhoco escorregou em forma de coberta e foi deslizando por um escorregador de madeira que saía pela janela lá embaixo. Splash, ele caiu dentro de uma bacia de água. Agora acordado, Soneca se sentou dentro da bacia, piscando os olhos e perguntou o que havia se passado. Os anões observaram tudo pela janela, rindo muito, exceto Zangado.
certo zangado. Bom dia, Soneca, exclamou o mestre. Que dia está lindo. Teve bons sonhos? Vamos voltar para a nossa querida Rapunzel, né? Vamos lá, mais um. Enrolados, um charme de cavalo. Flã e Rapunzel estavam acampados na floresta. O exército do rei entrava no encalço do ladrão, mas ainda assim ele guiava a jovem até a cidade. De início ele queria só recuperar a coroa, o que lhe havia confiscado. Mas agora ele queria sinceramente ajudar a realizar seu sonho de ver o festival anual de lanternas flutuantes. Boa noite, Lourinha, disse ele, deitando-se ao lado da fogueira. Boa noite, José Bezerra, respondeu Rapunzel, que preferia o nome verdadeiro dele. Eles adormeceram tranquilamente, mas ao amanhecer foi acordado de sobressalto pelo que ele pensou ser chuva. Plique, uma gota caiu sobre sua testa. Ploque, outra caiu sobre sua bochecha. O ladrão abriu os olhos e deu de cara com Maximus, o cavalo do capitão da guarda. Maximus estava ensopado porque havia passado pelo túnel inundado em que perseguia Fly na noite anterior. Vejam só, o orgulhoso escudeiro do chefe do soldado, exclamou Fly em tom de zombaria. Espero que tenha vindo se desculpar pelo seu mau comportamento de ontem. Evidentemente, Maximus tinha ido prendê-lo, e Fly sabia muito bem disso. Os dois inimigos então se atracaram. O cavalo puxou o rapaz pelo pé, Rapunzel, que tinha acordado com barulho, agarrou pelo braço. No meio dos dois, Flan tinha a desagradável sensação que seria rasgada em dois. De repente, pop! Por descuido, Máximo arrancou a bota do ladrão, ficando só com ela na boca. Ufa, Fly estava livre. Na mesma hora, ele se pôs a correr. Máximo ia sair a galope atrás dele quando Rapunzel se colocou em seu caminho. Ah, calma, meu lindão. Calminha, cavalo sentado. Máximo foi hipnotizado pela bela moça e, sob o olhar estufento de Fly, o cavalo começou a obedecer como um cãozinho Rapunzel. Continuou. Puxa, você já está cheio de correr atrás desse ladrão mau, não é verdade? Você é um cavalo corajoso. Sabe, meu aniversário é hoje. Para me deixar feliz, você deixaria o José Bezerra em paz só até amanhã? Tudo bem? Max então entendeu, estendeu a pata para fazer as pazes com o rapaz, que por sua vez aceitou, virando os olhos, apertar a pata do Max. Nunca tinha falado para Fly que os cavalos poderiam ser tão charmosos. Little Stick. Era uma vez. Deitada em sua cama, Lilo começou a ler. Era uma vez. Espera, interrompeu Stick. Vou procurar algo para comer. Cuidado para Nani não escutar você, avisou Lilo. Stick deslizou pelo corredor e abriu bem o ouvido. Não, não tem ninguém, sussurrou. Ele desceu as escadas e entrou na cozinha. Vejamos, fez ele, examinando o interior da geladeira. Que tal um sanduíche de abacaxi, pepino, salada de repolho? Você não vai colocar tudo isso dentro de um sanduíche, respondeu Lilo, que o havia seguido sem que ele percebesse. Ah, gritou Chico. Desculpa, Mulo, não queria assustá-lo. O que passa aí? Perguntou Nani, aparecendo na cozinha. Chico está com um pouco de fome, explicou Lilo. Mas não era de comer, disse Nani, já para a cama. Chico aconchegou-se na cama e estendeu o livro de contos a Lilo. É hora de ler historinhas, resmungou ele. Você lê pra gente, Nani? Implorou Lilo. Nani suspirou. Está certo, mas uma história curta. Oba! Exclamou Lilo e Stick. Enquanto Nani se aconchegava na cama, entre os dois inseparáveis, Lilo abriu o livro e começou a leitura. Era uma vez um cãozinho muito triste que se chamava Stick. Ele estava triste porque estava perdido. Perdido? Repetiu Stick. Lilo passou o livro a Nani, pedindo a ela que continuasse a leitura. Mas um dia
Leonane, ele encontrou uma menininha chamada... Lilo completou. Lilo, ele encontrou uma menininha chamada Lilo, respondeu Nani. Ele leu a história inteirinha, até o fim. E eles viveram juntos felizes para sempre, disse Nani, fechando o livro. Para sempre, murmurou Chique, fechando os olhos. Para sempre, repetiu Lilo, fechando também os olhos. Assim que os dois amigos foram dormir, Nani desceu até a cozinha para comer algo. É porque não há um sanduíche de abacaxi, pepino e salada de repolho. Vamos lá. A casa do Mickey Mouse, a cesta ambulante. É o dia perfeito para um piquenique, exclamou Minnie, em uma linda manhã de sol. Ela então preparou convites para os seus amigos, encontro ao meio-dia, no campinho de futebol. Depois Minnie pegou uma grande cesta e colocou dentro os convites, a lista de compras, uma toalha, guardanapos e pratos. De repente ela teve uma ideia de colher flores para enfeitar o piquenique. Foi a um jardim para colhê-las e quando voltou com as flores se deu conta que tinha esquecido a cesta no jardim. Margarida viu a cesta, abriu-a, descobriu os convites e, encantada, decidiu fazer uma salada de frutas. Levando a cesta com ela, foi até o pé de mirtilo, que ficava no início da trilha. Quando Minnie retornou ao jardim, a cesta, claro, já não estava mais lá. Ah, não, choramingou ela, o meu piquenique está acabado, mesmo antes de começar. Enquanto isso, Margarida foi da sua casa para buscar uma grande vasilha, mas esqueceu a cesta perto do pé de mirtilo. Donald, caminhando pela trilha, encontrou a cesta. Abriu-a e se animou com o piquenique também, levando a cesta e foi ao mercado, pois precisava de limões para fazer uma limonada. No mercado, Donald comprou limões, mas esqueceu a cesta. Dessa vez que encontrou pouco, depois foi Pateta. Que legal! Exclamou Pateta ao ler os convites. Eu adoro piquenique. Consultou a lista de compras e decidiu levar espigas de milho. E foi buscá-lo na horta ali perto. Pateta, tão distraído quanto os outros, ficou com milho, mas esqueceu a cesta na horta. Passados alguns minutos, Mickey estacionou o carro perto da horta para que Pluto esticasse as patas, né? Esticar as patas. E lá encontrou a famosa cesta. Ele decidiu, então, comprar salsichas e ketchup para o piquenique. Mas Mickey não esqueceu a cesta. Quando chegou a hora do almoço, Minnie não estava nem com fome. Ao menos, se não tivesse perdido a minha cesta e os meus convites, disse ela a si mesma, caminhando em direção ao campinho. Que surpresa! Todos seus amigos estavam lá e também a cesta cheia até a borda. Todos riram, muito contando uns para os outros como encontraram a cesta e como depois se esqueceram dela. Esse é o melhor piquenique da minha vida, no seu Minnie, com um lindo sorriso. Agora vamos dar uma pausinha para beber uma aguinha. Vamos no banheiro fazer um xixi, a gente já volta. Ao chegar à noite, né? Quando voltaram para a rua, ela tinha feito, né, um bonito desenho de giz na calçada, né, a Rapunzel. Aonde nós vamos? Ela perguntou. Mais para perto do castelo. De lá veremos melhor as lanternas e o momento de realizar seu sonho, ver as lanternas voando. De repente, a jovem pareceu apavorada. Se seu grande sonho se realizar, como é que ela iria sonhar depois? Nesse instante, o rei e a rainha lançaram a primeira lanterna, lá da varanda do castelo. Assim que Rapunzel viu aquilo, esqueceu seus medos. Era tão lindo, ainda mais lindo que ela imaginava. Rapidamente o céu se encheu de centenas de encantadoras lanternas, iluminando. Rapunzel olhou para a Flan sorrindo.
Queria que esse momento não acabasse nunca, pensou ela. Queria ficar aqui para sempre. Então Flan segurou uma lanterna e acenou para Rapunzel a fim de que junto eles a soltassem no céu. Depois de soltar a lanterna, Rapunzel sussurrou: Olha, aqui está a sua coroa. Eu deveria ter devolvido antes, mas tive medo de que você partisse. Agora confio em você. Você me entende? Eu entendo perfeitamente, respondeu Flan. Flan colocou a coroa no fundo do seu barco. Ele já não queria mais ficar rico. Seu único sonho era, a partir daquele momento, era ficar com Rapunzel. E esse grande sonho parecia estar bem próximo a se realizar. Né? Pra frente tem mais, né? Vamos lá. O Rei Leão. Os Medrosos. Nala chamou Simba baixinho. Está dormindo? Não, sussurrou Nala. O que você está fazendo aqui? Vai nos trazer problema ainda. Um pouco mais cedo, Simba e Nala tinham ido ao cemitério de elefantes, onde caíram numa armadilha de hienas. O pai de Simba, Mafusa, os havia avisado. Venha, pediu Simba, siga-me. Rapidamente os dois leõezinhos chegaram à savana escura. O que você está querendo? Perguntou Nala. Quero apenas ter certeza de que você não terá mais medo, disse Simba. Nala ficou brava. Medo? Irritou-se Nala. Não fui eu que fiquei com medo. Como assim? Gritou Simba. Você está querendo dizer que fui eu que fiquei com medo? Porque as hienas bobas não me dão medo. Mesmo diante de 10 hienas, eu não teria medo. Bem, disse Nala. Mesmo se encontrássemos 20 hienas, um búfalo raivoso, eu não teria medo. Eles estavam competindo. Cada vez botavam um bicho mais... Ah, é? Fez Simba. Eu não teria medo de 30 hienas. 30 hienas e um búfalo raivoso e um calor furioso. Gritou uma voz. Gritaram Simba e Nala dando um pulo. Nesse momento, um pássaro de cores vivas saiu das sombras. Era Zazu, o fiel conselheiro de Mafusa. Zazu, gritou Simba, você nos assustou. Não tive medo, disse Nala, indignada. Nem eu, acrescentou Simba rapidamente. Zazu olhou bem para eles, não tiveram medo. Isso explica os gritos que disse ele secamente. Você nos pegou de surpresa, resmungou Nala. Zazu estufou as pernas. Escutem vocês dois, disse ele. Não há por que ter vergonha de ter medo. Mesmo o rei Mafusa não negaria ter sentido medo quando foi avisado que vocês estavam lá. Se isso vale para ele, vale também para 2 jovenzinhos como vocês. É verdade, disse Simba, enquanto Nala se levantou os ombros. Todo mundo tem medo, continuou Zaza. É a maneira que reagimos que importa. É aí que está a coragem, entenderam? Entendemos, Simba e Nala. Ótimo, agora vamos nos apressar para voltar para casa. Hoje daria motivo para terem medo de verdade. Isso foi o que eu já falei num vídeo que a gente já tinha lido essa historinha, que o medo nos protege dos perigos. O medo como vou dizer, ele nos impede de fazermos algo que poderíamos estar certo em fazer, mas só que poderia nos machucar. Então, a maneira como nós reagimos é que é importante. É o que vamos fazer para resolver aquela situação, para não termos mais medo. Tá? Agora nós vamos para Pocahontas. Escute com o coração. Era um belo dia ensolarado, acompanhado de seus amigos Guaxinim, Mico e o Beija-Flor, Flitch. Pocahontas decidiu escalar uma montanha. De repente chegaram a uma bifurcação. Que direção devemos pegar, Mico? Ela perguntou. O Guaxinim indicou o caminho mais plano. E Pocahontas deu risada. É melhor irmos por este aqui, disse ela, escolhendo o caminho mais estreito e íngreme.
Eles subiram e o caminho foi ficando cada vez mais estreito e inclinado. Mico estava nervoso, mesmo Flit parecia ansioso. Pocahontas retomava o fôlego quando o vento começou a soprar mais forte. As nuvens fecharam o céu e logo começou a chover. Vamos logo, chamou Pocahontas, apressada, apressando o passo. Não podemos ficar aqui, a trilha está escorregadia para descer, precisamos continuar. Pocahontas não queria demonstrar mais. Quando viu a água deslizando em abundância pelo caminho, sentiu noção e sentiu medo. Ela escorregava a cada passo. Estava ficando cada vez mais frio. Daí ela se lembrou do que ele dizia a sua avó Willow. Preciso escutar os espíritos que nos cercam. Eles com certeza nos ajudarão. Ela se concentrou, mas era difícil escutar com o barulho da chuva e do vento. Mico deu os gritinhos e pulou no colo de Pocahontas, todo nervoso. Preciso escutar meu coração, disse ela. Agora ela ouviu, os espíritos falavam com ela e lhe diziam que ela devia subir um pouco mais. Lá em cima encontraria um abrigo. Um pouco mais de esforço, meus amigos. Ela o chamou para cima do barulho do vento e a da chuva. Encontramos um abrigo um pouco mais acima. E eles logo descobriram uma abertura na rocha e levavam uma pequena gruta, como estava quente lá dentro. Os 3 aventureiros se protegeram ali, ouvendo a chuva e o vento. A tempestade cessou por fim e o sol brilhou novamente. Vamos, avisou Pocahontas aos amigos. Vamos ver como é o topo dessa montanha. Eles escalaram apressadamente os últimos lances da trilha e desembocaram num vasto platô. Ao longe, e se estendia a floresta, e para além dela, o mar cintilava sob o céu azul. Olhem, meus amigos, gritou Pocahontas, não é uma maravilha? O que a gente pode encontrar, né? Ouvindo o nosso coração. E sempre que a gente está com um problema, a gente tem que dar uma parada para ouvir. Como ela dizia, que a avó ensinou ela a ouvir os espíritos e ouvir o coração. Né? Então, dando uma paradinha para fazer isso. E deixa aqui embaixo escrito, tá? Qual a historinha que vocês mais gostaram, tá? Que aí eu posso fazer toda ela, o livro dela inteira, tá bom? Então, vamos lá. No que eu mais gosto. Enrolados. O tesouro mais precioso. Flan tinha acabado de se dar conta de que estava apaixonado por Rapunzel. Ai, que coisa mais linda. Agora, nada mais tinha importância para ele, além da felicidade com ela. Por isso, havia decidido dar o fim à sua vida de ladrão, adeus coroa real, riqueza e ouro. Ele finalmente tinha encontrado um verdadeiro tesouro. A partir de agora, ele seria Flan, um homem honesto, e protegeria sua princesa Rapunzel com todo o coração. Ali no barco, admirando as lanternas luminosas, Flan apressou os passos a fim de beijar a jovem, mas percebeu que os irmãos Tablin estavam na margem. Os bandidos queriam recuperar a coroa que Flan tinha se recusado a compartilhar com ele. O rapaz sabia que eles eram capazes de tudo para se vingar. Flan precisava acalmá-los, de imediato devolvendo-lhes a coroa que roubaram junto. Então ele afastou-se de Rapunzel bruscamente. O que está acontecendo? Ela se assustou, decepcionada por não ter ganhado seu primeiro beijo de amor. Ah, nada de importante, apenas algo que preciso resolver. Já volto. Flan remou até a margem e correu para longe, com a bolsa da coroa na mão. Pascal, e camaleão de estimação de Rapunzel, ficou preocupado. E se o Flan jamais voltasse? Como mãe Gothel tinha avisado. Ele voltará, afirmou Rapunzel. Mas Flan não sabia que os irmãos obedeciam justamente às ordens de mãe Gothel. Quando o rapaz lhe devolveu a coroa, de ouro explicando que podiam ficar com sua parte, os bandidos se recusaram. Sabemos que você encontrou um tesouro de 1000 vezes mais precioso. Essa Rapunzel tem cabelos mágicos que curam doenças.
É ela que queremos. Os bandidos capturaram Flan e prenderam no barco, soltando a deriva. Então foram atrás de Rapunzel para capturá-la também. Mas Mangoto surgiu de repente e os impediu de fazer isso. Rapunzel se jogou nos braços de Mangoto, chorando. Ah, mãe, você tinha razão. Razão. Flan me abandonou e levou com ele a coroa. Minha queridinha, sussurrou a mulher malvada. Eu sim amo você de verdade. Rapunzel franziu a testa. Ela agora suspeitava que Mangoto tinha interesse, sobretudo, no poder mágico dos seus longos cabelos dourados, enquanto Flan se interessava pela coroa. No fim das contas, ele talvez tenha sido mais sincero comigo, suspirou a jovem, do que a mais preciso. Esse é o mais precioso dos tesouros. Nós vamos chegar lá no fim dos enrolados, entendeu? A Rapunzel vai ver como Bezerra ama ela, de verdade. E lá vamos nós, irmão urso. O que você está fazendo, hein? Kenai levantou os olhos e eu vi o Ruth e Tuk perplexo. Os dois alços, um pouco loucos, tentavam adivinhar o que Koda estava fazendo. Koda está olhando as centopeias, respondeu Kenai. Koda ergueu os olhos. Elas estão apostando corridas. Desculpa. Tuk ficou surpreso. Eu não sabia que centopeias sabiam apostar corridas. Todo mundo sabe apostar corrida, disse Ruth e Tuk. Até eu. Que ideia genial, vocês deveriam apostar corrida, empolgou-se Koda. Seria divertido, disse Tuk, já alongando as pernas desengonçadas. A corrida dos alces do Grande Norte. Qual é o ano, Ruth? Como eu saberia? Ei, vocês dois, gritou Koda. Concentre-se, pronto. Prepara, apontar. E já. Os dois alces olharam para ele imóveis. Mas onde a gente vai? Perguntou. Vocês devem só correr, gritou Koda. É uma corrida, vocês não lembram? Ah, é verdade. Ruth deu um passo adiante. Vamos, Tuk, corra. Não, gritou Koda de novo. Não é você que vai falar para ele correr. A sua tarefa é correr mais rápido que ele. Como você quer ganhar a corrida? Agora Ruth saiu galopeando, Tuk nem se mexendo. E agora, disse Kenai, você não vai correr atrás dele? Correr atrás dele por quê? O alce estava com um ar perdido. Koda grunhiu frustrado. Porque é uma corrida. Tuk tocou a cabeça, depois andou atrás de Ruth e os dois ursos se olharam. Até as centopeias ganharam desses dois, murmurou Koda e Kenai deu risada. Vamos segui-los. Eles conseguiram, enfim. Olha o que eles fizeram na corrida dele. Eles conseguiram alcançar Ruth, que havia parado para comer galinhos. Depois encontraram Tuk rolando na lama, até que Ruth alcançou Tuk para fofocar sobre uns esquilos que eles conheciam. No fim das contas, os ursos desistiram. Alguns animais não deveriam ter sido feitos para as corridas, disse Koda tristemente. Kenai percebeu que o ursinho estava decepcionado. Tenho uma ideia, disse ele. Qual? Perguntou Koda. Apostar a corrida até o riacho. Ele partiu correndo com Koda, que ia alegremente enquanto corria. Agora nós vamos para Peter Pan. Tá? A visita do Peter Pan. Peter Pan também é um clássico, uma coisa assim muito linda, né? Maravilhosa, da Terra do Nunca, né? A visita de Peter Pan. João e Miguel Darling ouviam com atenção sua irmã mais velha, Wendy, que eles contavam uma história sobre o seu herói favorito, Peter Pan. Enquanto isso, a cachorrinha babá deles, Naná, tirava uma soneca tranquila sobre a janela aberta do quarto das crianças. Daí, dizia Wendy, e com os movimentos rápidos de espada, Peter Pan cortou
fora a mão do malvado Capitão Gancho. E as crianças ficavam ouvindo as histórias. Miguel e João assobiaram, Naná também. Depois se levantaram rapidamente. Mas não foi a história do duende que preocupou. Ela tinha ouvido um barulho estranho lá fora. Nana ficou em frente à janela esperando que o barulho recomeçasse. Quando ouviu o ruído novamente, Nana discretamente subiu a batente e colocou a cabeça para fora. E lá, agachado no parapeito estreito, estava um garoto ruivo, inteirinho, vestido de verde. Naná ficou petrificada, depois rosnou suavemente. Quietinha, Naná, sussurrou o garoto. Por favor, sem latidos. Ouvindo seu nome, Naná rosnou um pouco de novo, inclinou a cabeça para o lado, como se tentasse compreender algo. Você deve estar se perguntando, como sei o seu nome? Sussurrou de novo o garoto. Pois eu sei muitas coisas sobre você e sobre Andy. João e Miguel sabem que se faz um tempo que eu venho aqui. E de vez em quando para ouvir histórias de Andy, histórias sobre mim. Ele então ficou de pé, estufou o peito, cheio de orgulho. Eu sou Peter Pan, sabia? Naná estava longe de ser uma cadela ruim, mas ela estava protegendo as 3 crianças no berçário. Ela sabia que seu trabalho era vigiá-los e que não poderia tolerar qualquer pessoa estranha na janela, fosse o famoso Peter Pan ou uma mosquinha intrometida. Então, rosnando baixinho, Naná avançou na janela e tentou morder Peter Pan. O menino teve apenas tempo suficiente para voar, mas a sua sombra não era rápida e ficou presa, lutando para ser liberada. Surpreso, Peter Pan voou no escuro de volta para a terra do nunca, mas agora estava sem a sua sombra. O que ele deveria fazer então? A única solução era voltar à casa dos Darling e tentar recuperá-la. E rápido, como é que ele ia ficar sem a sombra dele, né, gente? E vamos agora no que eu mais gosto, dos enrolados, né? Operação de resgate. Os irmãos Strabin capturaram Flan e o amarraram desacordado ao timão de um pequeno barco. Colocaram a coroa roubada no colo dele e empurraram o barco na direção do castelo. O plano deles funcionou perfeitamente. Vendo Flan chegar ao cais com a coroa, os soldados prenderam na hora e o jogaram em uma masmorra. Rapunzel gemeu Flan, retomando a consciência. Preciso salvar você. Felizmente, o cavalo Maximus viu tudo. Ele sabia que Flan tinha mudado e que não merecia ficar preso. Sabia também que Rapunzel tinha sido capturado novamente pela malvada mãe Gothel. Então, Maximus galopou até a taverna e buscou reforços para organizar a fuga de Flan. Enquanto isso, Flan descobriu que os irmãos Strabon também tinham sido jogados em uma masmorra lá na prisão. A mãe Gothel os havia traído, para eles aceitassem capturar Flan e abandoná-lo com a coroa. Ela havia lhe prometido os cabelos mágicos de Rapunzel, mas é claro que tinha mentido. Assim que os Strabon viram atrás de seu prêmio, ela os capturou e entregou ao exército. Flan finalmente entendeu tudo, o que tinha se passado. Ele implorou para os carcereiros: liberte-me. Rapunzel precisa de ajuda. Naquele instante, um bando de mal encarados invadiu a prisão. Eram os bandidos da taverna, que estavam ali para libertar Fly. Eles lutaram corajosamente com os soldados, conseguiram guiar Flan pelo corredor principal. Ali um deles dirigiu-se rapidamente uma carroça um pouco torta. Deu Flan as seguintes instruções: abaixa a cabeça, cruze os braços, separe os joelhos e bum! Ele soltou do outro lado da carroça, catapultando Flan. O rapaz voou para cima da muralha da prisão, gritando, e aterrissou de repente no lombo do Máximo, que esperava por ele na entrada da prisão. Que operação de resgate, gaguejou Flan, partindo a galope. Eu podia ter me espatifado, Máximo.
O cavalo tremeu com a ideia. Flan mal havia se recuperado. Minha nossa, não sei o que é mais destemido de nós dois, porque, pensando bem, Flan tinha se arriscado demais a seguir as ordens dos patifes da taverna. Sem questionar, bastava que ele tivesse juntado os joelhos na aterrissagem para acabar com o plano. Bem, no segundo vídeo a gente continua, tá? E, assim, a Operação Resgate, os Enrolados, para mim é a melhor história. Agora que vocês escrevam aqui e qual que vocês querem que dê uma continuação. Um grande beijo, grande abraço da professora Eliane Coruja. Hoje o dia tá cinza aqui na chácara, não tem sol por enquanto, mas mesmo assim os pássaros estão, as galinhas estão, né? E a gente está aqui, tentando fazer o melhor para que se torne melhor esse período. Um grande beijo da professora Coruja, um grande abraço e um ótimo dia. Beijos. Beijos.